Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Xadrez Sem Mistério. Eu já vou pedindo logo, pessoal, não deixe de dar o seu like nesse vídeo, não deixe de assinar aqui o canal, de ativar o sininho, para que você possa estar ajudando esse canal a se propagar e dessa forma a gente alcance o principal objetivo desse canal, que é espalhar o xadrez, essa arte, esse jogo, essa ciência, para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? E eu conto muito com você, com a sua ajuda, para que a gente consiga esse objetivo. E hoje nós vamos fazer, na aula de hoje, continuar os nossos exercícios no Lichess, conforme nós começamos, só que num formato diferente. Nós fazíamos ao vivo, nós vamos fazer agora gravado. E, sem mais delongas, vamos começar aqui no nosso navegador, mostrando a plataforma Lichess. No Lichess, pessoal, você que ainda não criou a conta, eu acho fundamental que você crie a sua conta, tá certo? Porque você, quando cria a sua conta, eu vou conseguir acompanhar suas partidas, eu vou conseguir ter uma visão melhor de como está o desenvolvimento do teu jogo, e eu posso estar apontando onde estão as suas falhas. Que você pretende realmente se desenvolver no xadrez, você cria a sua conta no Lichess, que você entre no nosso time. Nós temos um time exclusivo de alunos. Nesse time exclusivo de alunos, nós vamos estar fazendo uma simultânea, assim como a gente fez na semana passada. O que é uma simultânea, você que está novo aqui no canal? Simultânea é quando uma pessoa joga com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu dei essa simultânea para os nossos alunos, foi bem interessante, foi bem legal, eu vou estar convidando pessoas muito fortes para estar jogando com a gente. Então, aguarde. Então, voltando aqui para o nosso Lichess, nós vamos aqui em Básicos de Xadrez, aprender Básicos de Xadrez, e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Nós já fizemos aqui a movimentação de cada uma das peças. O Lichess ele ensina como movimentar cada uma das peças. Nós já fizemos isso. Agora nós vamos passar pelos fundamentos. Nós vamos aprender a capturar, defender e combater, tá? Nós vamos ver aqui como é que funciona o cheque em 1, que é atacar o rei adversário. Nós vamos defender o nosso rei dos eventuais cheques que nós vamos estar recebendo, e nós vamos estar treinando o mate em 1. Tá? Todos esses fundamentos aqui, eles visam melhorar o que é o básico para quem está começando a jogar xadrez. Quem começa a jogar xadrez tem muita dificuldade de visualização, ele muitas das vezes tem possibilidade de captura e ele não vê, muitas das vezes ele tem as peças dele ameaçadas e ele não vê, e o objetivo desses exercícios de hoje é justamente melhorar a sua percepção para que você possa saber quando atacar sem perder suas peças e assim sucessivamente. Vamos lá? Então, começando pela captura, bem simples. Os exercícios, como vocês sabem, eles vão ficando mais difíceis com o passar aqui das soluções. Você que está aqui com a gente, eu preciso que você tenha 3 estrelinhas em todos os exercícios. Quando você tem 3 estrelinhas em todos os exercícios, você fica com aquele módulo também com 3 estrelinhas. Isso é uma forma de você treinar a sua percepção e você tenha realmente um resultado melhor quando você for jogar uma partida real, tá bom? Então vamos lá. A torre captura facilmente esses 2 peões. Passando para o próximo exercício, você já começa a ter que tomar cuidado. Eu não posso simplesmente capturar sem analisar as consequências. Então isso, conforme eu já falei com vocês lá naquelas aulas anteriores, é um dos benefícios que o xadrez traz para os jovens, que é fantástico. A criança, né, o jovem, quando ele começa a jogar xadrez, ele aprende muito cedo que todo lance que você faz tem uma consequência. Então ele te obriga a você parar, analisar e saber. Alternativa A, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Alternativa B, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Então, isso faz com que a gente tenha uma percepção, uma análise muito mais cuidadosa do que vai acontecer na partida, tá certo? Então a dama ela não pode simplesmente capturar o peão de F7 porque a torre está defendendo. Então nós precisamos
ter cuidado com isso. Então, primeiro eu vou capturar a torre e depois capturar o peão. Tá bom? Vamos analisar essa situação aqui. Este peão, ele está sendo defendido pelas torres de B5 e de F7. Então, primeiro eu vou capturar essa torre e depois as demais peças. Pessoal, lembrando que esse exercício aqui no Lichess, nesse módulo aqui que nós estamos vendo de fundamentos, são exercícios fictícios. Em que sentido? São fictícios porque você vê que a peça, que o adversário não se move. Então ele apenas está treinando você movimentar as suas peças de acordo com o dizer que está dizendo aqui, ó, capturar suas peças sem perder as suas, tá? Mais para frente, no final dessa aula, eu vou estar ensinando uma forma de exercitar que é dentro de partidas reais. Então, é um exercício que você nunca mais vai deixar de fazer. Todo grande jogador hoje em dia, sempre, diariamente, faz esse tipo de exercício para que ele possa ter a sua visão tática mantida no decorrer da vida. Então, eu vou estar ensinando isso para vocês no final dessa aula. Não perde, fica comigo até o final, tá bom? Então, vamos analisar aqui a posição. A dama, ela pode facilmente, aqui ó, atacar, ela está atacando, está ameaçando esse peão de G5, só que nós temos um problema aqui. Esse peão de G5 ele está sendo defendido pelo peão de F6, esse peão de F6 está sendo defendido pelo cavalo de D5 e o cavalo de D5 está sendo defendido pelo bispo. Então, eu tenho que primeiro eliminar o bispo, depois o cavalo e depois os dois peões. Então, já que eu tenho que fazer isso, eu tenho que trazer a dama para atacar a primeira peça que está defendendo, que é o bispo. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque se eu trouxer a dama diretamente aqui, tentando atacar o bispo, o cavalo vai capturar a minha dama. Eu não posso perder essa minha dama. Então, eu aproximo ela do bispo em posições que sejam seguras. Note que o cavalo está atacando essa casa aqui. Então, eu não posso trazer minha dama para cá. Ou eu trago a dama para D7, ou eu trago a dama para F8. E aí sim eu vou atacando e eliminando todas as peças. Tá bom? Ó, 3 estrelinhas. Próximo exercício. Dama está aqui ameaçando o meu cavalo e eu tenho que capturar todas essas peças. Vamos lá, quem está defendendo quem? Esse peão aqui de D4 está sendo defendido pela dama. Esse peão de C6 está sendo defendido pelo bispo e pela dama. Então, qual é a peça que eu vou primeiro eliminar? É melhor eliminar primeiro a dama, porque como a dama tem um raio de ação muito grande, dificilmente eu conseguiria chegar ao ponto de capturar esse bispo sem que a dama possa me atacar. Então, primeiro eu vou eliminar a dama, depois o bispo, e aí sim vou capturar os peões. Tá certo? 3 estrelinhas. Gente, esses exercícios, por mais simples que possam parecer, para você que está começando o xadrez agora, eles são muito importantes para treinar essa sua visualização de ataque e de defesa. Então, não pula, tá? Vamos fazer até o fim, porque realmente ele nos dá uma percepção bem interessante de jogo para o nível que vocês estão jogando, tá bom? Agora nós vamos para o próximo fundamento, que é defesa. Nós vamos defender as nossas peças, tá bom? Então, ó, fuja, você está sob ataque, fuja da ameaça. Vamos analisar a posição? A nossa torre de A1 está sendo atacada pelo bispo de E5. Quais são as possibilidades de fuga que eu tenho dessa torre? A torre ela pode fugir ou para B1 ou para C1. Mas por que B1 não seria um bom lance? Porque o bispo de F5 também está atacando essa casa. Então a única casa que eu consigo fugir com a minha torre sem ser capturado é C1. Isso, excelente, 3 estrelinhas. Vamos agora ver aqui o nosso cavalo. Nós temos que fugir da ameaça. O cavalo, quando ele está também centralizado, ele tem várias possibilidades de movimentações. Só que a dama, ela também tem um raio de ação muito grande. Então a dama está aqui atacando, ameaçando o cavalo e está guarnecendo várias casas de fuga do cavalo. Nesse caso, o cavalo só tem
as seguintes alternativas: G8, H7, H5 e G4. Tá bom? Então nós podemos tirar o cavalo para qualquer uma dessas casas sem medo. 3 estrelinhas. Ok? Novamente nós vemos aqui a dama ameaçando o nosso cavalo. E dessa vez está complicado, porque o cavalo, ó, não tem casa de fuga. Todas as casas de fuga do cavalo estão controladas pela dama. Então, nesse caso específico, a única forma de você salvar esse cavalo é defendendo ele desse ataque. E como que você pode defender? Trazendo a sua torre para A1, porque aqui você vai proporcionar a devida defesa do seu cavalo. Perfeito! Próximo exercício. Então, olha, a dama está atacando esse bispo de B6 e ao mesmo tempo o peão de C4. Se eu fujo com o meu bispo para qualquer lugar que eu fugir com o meu bispo, a dama vai capturar esse peão. Então, nesse caso, o que eu posso fazer para salvar essas duas peças? Gente, nesse caso específico e nos futuros, é interessante que quando você tiver um momento que você tenha que pensar para resolver uma determinada posição, eu peço que você dê pausa no vídeo para que você possa pensar. Mesmo que você erre, não se importe de errar nesse seu início. Tudo na vida, pessoal, deixa eu até mudar aqui a câmera para a gente conversar. Tudo na vida depende de um mínimo de esforço, de um mínimo de persistência. Quando nós aprendemos a andar quando crianças, nós caímos poucas ou muitas vezes. Muitas vezes, não é verdade? Quando nós andamos de bicicleta, quando nós aprendemos a andar de bicicleta, nós também não temos várias quedas, mesmo assim nós persistimos e continuamos tentando até aprender. Então no xadrez não vai ser diferente. No início, da mesma forma como vocês viram na minha história que eu contei na nossa primeira aula, onde eu só perdia, nós temos que persistir, porque toda vez que você perde uma partida no xadrez, você nunca está perdendo, você está sempre ganhando. Tá? No xadrez você está sempre ganhando. Ou você ganha a partida, ou você ganha experiência para a próxima. Então, aqui não é diferente. Então, persiste um pouquinho, dá pausa no vídeo e pensa como que você pode salvar essas duas peças com um lance só. Então, vamos lá. Se você imaginou C5, você acertou. Por quê? Vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Quando o peão avança para C5, ele ao mesmo tempo defende o bispo e o bispo também defende o peão. Tá bom? Próximo exercício. Olha só que situação interessante, bem parecido com aquele outro exercício que nós vimos lá no primeiro aqui de defesa. O bispo de F6 está atacando a torre de A1. E a única casa de fuga que eu teria, que é B1, está sendo atacada, está sendo controlada pela torre, que está em B8. Então, nesse caso específico, a única forma que eu tenho de salvar essa torre é interferindo no ataque que ele está sofrendo pela diagonal. Eu tenho duas formas de interferir com esse ataque. Ou eu coloco o cavalo na frente, ou eu coloco o peão de C na frente. E por quê? Qual dos dois seria o melhor? Se eu colocar o cavalo, o bispo captura o cavalo, ela vai ficar uma peça em defesa, o bispo vai capturar o cavalo, e aí eu perdi uma peça, e o ataque continuou. Agora, se eu colocar o peão é defendido pelo cavalo, e eu vou interferir com o ataque daquela diagonal, salvando a minha peça, salvando a minha torre de A1. Perfeito! Próximo exercício. Note aqui que o bispo está atacando a torre de G2 e a única casa de fuga, que seria G1, está controlada pela torre de A1. Então, mais uma vez, a solução desse exercício é interferir com esse ataque nessa diagonal. E a única peça que tem capacidade de fazer isso é o cavalo se colocando em E4 para interferir com aquele ataque. Tá bom? 3 estrelinhas. Vamos nós. Olha só que posição interessante. Tá? Não deixe que capturem qualquer peça em defesa. Quais são as peças das brancas que estão sendo atacadas? Vamos analisar? Então, ó, o bispo de B2 está sendo atacado,
o cavalo de D2 está sendo atacado pela dama e o bispo de G5 está sendo atacado pelo cavalo. Nós temos aí 3 peças atacadas. Quantas dessas peças estão indefesas? Quantas dessas peças estão indefesas? Somente o bispo de B2 está em defesa, tá? Porque o cavalo de D2 está sendo defendido temporariamente pelo bispo de G5. E o bispo de G5 está sendo defendido pelo peão de H4. Por que eu falei que o cavalo de D2 está temporariamente defendido pelo bispo de G5? Porque se as negras capturam esse bispo, a defesa do cavalo cai, consequentemente colocando o cavalo de D2 na condição de peça indefesa, tá bom? Então, analisando tudo isso, qual seria o lance ideal para que eu consiga salvar as minhas peças que estão sendo atacadas sem que aconteça aquele ataque na defesa da peça que está em D2? Não que eu consiga evitar esse ataque, mas que eu consiga fazer com que, mesmo que aconteça esse ataque, eu não perca o cavalo de D2. Então, dá uma pausa aí no vídeo e vamos pensar um pouquinho. Ok? Você que pensou, o lance ideal é bispo C3. Por que bispo C3? Ó, 3 estrelinhas. Vou até voltar aqui para explicar para vocês. Bispo C3, ele resguarda o cavalo de D2 que está sendo atacado, porque se o cavalo agora captura o bispo de G5, o peão toma e o cavalo não vai cair para a dama, que está defendido pelo bispo de C3. Tá bom, pessoal? Último exercício de defesa. Olha só, dama está atacando 3 peças. A dama, gente, é uma arma poderosa no xadrez. Olha só, ela está atacando 3 peças ao mesmo tempo. Qual dessas peças estão indefesas? Somente em defesa nós temos aqui o bispo de D3. Então, eu preciso, né, já que cavalo, a dama não pode atacar porque o bispo está defendendo tanto o cavalo quanto a torre, eu preciso defender esse bispo. Então, torre F3 vai resguardar esse bispo. Fantástico! Vamos agora passar para outro exercício, que é o exercício de combate. Vamos lá. Nesse exercício de combate, pessoal, nós vamos capturar as peças pretas sem perder as nossas peças. Então, ele já está dando uma dica aqui de ameaçar a torre, mas se eu ameaçar a torre vai capturar o meu peão de A4. Então, a primeira coisa, eu resguardo o peão e depois sim eu vou atrás da torre. Tá bom? Outro detalhe aqui interessante. Aqui vai ser um conceito que nós temos os exercícios específicos para isso, mas eu já vou dar aqui um pequeno spoilerzinho, já que esse exercício proporciona isso. Eu posso atacar, eu posso capturar o bispo de D6 com o meu peão, só que isso vai tirar a defesa, tá? Vai tirar a defesa do bispo de C2. Isso se chama cravada. Esse peão de C5, ele está cravado, porque se ele sai da frente, libera o ataque para o bispo de C2. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é capturar a torre antes de capturar o bispo. Mas primeiro eu preciso resguardar esse peão, para que quando eu sair daqui eu não perca esse peão, tá bom? Então, eu guardo aqui, ataco a torre, capturo a torre e capturo o bispo. 3 estrelinhas. Próxima posição de combate. O cavalo, ele está ameaçando aqui esses peões e a torre está ameaçando a nossa dama. Para onde que eu vou tirar a dama para um local que consiga salvar
aqueles peões que estão sendo atacados, principalmente o peão de E4 e de G4, porque o peão de D de dado 5 ele está protegido pelo peão de E4. Então eu pego a dama e jogo para F3. Defendi os dois peões e ao mesmo tempo ataquei o cavalo, tá bom? Então capturo e capturo. Próximo exercício. Olha só que interessante. Gente, aqui está uma amostra bem patente de que esses exercícios do Lichess, nesse fundamento, são exercícios totalmente fictícios. Eles não condizem com a realidade do jogo, porque na realidade do jogo é evidente que vale a pena eu capturar essa torre de C8, mesmo que o bispo capture o peão de C2, que uma torre é muito mais valiosa do que um peão. Mas nós estamos treinando a nossa habilidade de capturar e ao mesmo tempo defender as nossas peças. Então é por isso que a gente tem que capturar as peças pretas e não perder nenhuma das nossas, tá? Então antes de eu fazer essa captura, primeiro eu tenho que defender o meu peão aqui, ó, avançando ele. Porque quando eu avancei, eu retirei ele desse ataque e ao mesmo tempo defendi. E aí sim, agora eu tenho liberdade. Eu posso capturar essa torre? Não, porque o bispo está defendendo a torre. Então primeiro eu capturo o bispo, para depois capturar a torre. Última posição aqui de combate. Essa posição aqui é bem complicada. Demorei para ter 3 estrelinhas. Vamos tentar mais uma vez. Tá bom? Então vamos lá. Nesse exercício aqui de combate que é um pouquinho mais complicado, mas é possível, tá? Então, nós temos aqui, analisando a posição, as posições de ataque. A torre está atacando esse peão, então não posso desguarnecer esse peão. Dama está atacando esse peão de G5 e esse peão de E5. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é defender essas peças. Então uma das formas que eu posso fazer é avançar esse peão. Avanço para E6 e depois eu parto para atacar a dama. Capturei a dama. A forma mais rápida de eu capturar essa torre não é eu trazer o cavalo dando toda uma volta para até chegar aqui. É eu fazer dama. Lembra que eu posso promover o peão a uma dama? Então promovo ele a dama, vem para F7 e captura a torre. 3 estrelinhas. Vamos nós, gente. Vamos continuar aqui nos nossos exercícios. Nós já terminamos aqui a parte de captura, defesa, combate, agora cheque em 1. Então esse exercício é bem simples, gente. É um exercício onde você vai visualizar, você atacar o rei adversário. Esse é o propósito desse exercício. Então vamos lá, ó. Ameace o rei do seu oponente em um movimento. Então aqui está bem simples, olha, o rei está bem desguarnecido, ó. Torre E1 vai atacar aquele rei. Perfeito? Vamos lá. O rei agora aqui está guarnecido pelo cavalo. Qual o lance que eu posso fazer? Nós temos que tomar cuidado, tá? Porque a dama, embora a dama consiga atacar o rei aqui em B6 e também em E3, nós temos que tomar cuidado porque o cavalo ele controla essas duas casas. Então se eu atacar tanto em B6 quanto em E3, o cavalo vai capturar a minha dama. Então vocês têm que tomar sempre cuidado com isso. Toda vez que eu quero fazer um ataque, eu tenho que ver quais são as defesas do seu adversário. Então o único local que eu consigo fazer esse ataque de cheque em 1, sem que a minha dama seja capturada, é dama H3 atacando o rei. Perfeito! Vamos nós! Vamos ameaçar novamente aqui o rei adversário. Em 1. Se eu colocar o bispo aqui em G6, eu estou atacando, só que a torre vai me capturar. Então, eu vou atacar pelo outro lado. Bispo B5. Perfeito. Mais um ataque. Vamos ameaçar o rei em um lance. Quais são as peças que conseguem atacar aquele rei em um lance? Só tem uma peça que consegue fazer isso, gente. É o
lance de 2 casas de peão, avançando 2 casas e dando cheque no rei. Ok. E agora, pessoal? Mais uma vez, nós temos um ataque aqui, ó, que está sendo defendido pela peça adversária. Então nós temos que fazer um ataque por trás, ó. Cavalo, bola 7, atacando o rei. Isso. E agora, vamos lá. Dama. Olha só que interessante. A dama consegue atacar aqui em E4 e em D5, só que essas 2 casas estão controladas pelo cavalo. Certo? A dama também pode atacar em bola 5, mas o cavalo também controla essa casa. A dama poderia também atacar aqui em E7, porém defendido também pela torre. A dama também poderia atacar aqui dando cheque, mas aqui ela está defendida pelo rei e também pela torre. Então, qual é a posição que eu posso dar cheque nesse rei com uma peça só para que eu consiga resolver esse exercício? Vamos parar para pensar um pouquinho? Dá pausa no vídeo e pensa um pouquinho na solução desse exercício. Pensou? Vamos lá. Aqui, ó. Dama em B8. Eu consigo atacar o rei. Por que o rei não pode capturar a dama? Porque a minha torre de G8 está defendendo. Certo? Então vamos lá. Olha só o interessante aqui nesse último exercício de cheque em 1. Nesse último exercício aqui, nós temos a possibilidade de ataque de torre em C7, que está defendido pelo cavalo. Nós temos a possibilidade de dama atacando aqui, também defendido pelo cavalo. Nós temos a possibilidade de dama H4, defendido pela torre. Então, nós vemos que os ataques diretos com as nossas peças estão todas defendidas pelas peças negras. E o nosso cavalo, ele, propriamente dito, ele não consegue dar cheque em nenhuma posição aqui do rei, certo? Então, nesse caso específico, se você notar aqui, ó, a nossa dama está por trás do cavalo. Então, nesse caso específico, se eu retirar o cavalo, automaticamente eu vou estar dando cheque, que é o chamado cheque descoberto. Onde quem dá o cheque, na verdade, não é a peça que se moveu, é a peça que está por trás. Então, ó, eu vou retirar o cavalo e automaticamente eu vou dar esse cheque em 1. Perfeito? Então, nós já vimos aqui captura, defesa, combate, cheque em 1. E agora nós vamos salvar o rei. Nós vamos defender o rei. Toda vez que o nosso rei é atacado, gente, isso é importante você fixar. Toda vez que o seu rei sofre um ataque ou sofre um cheque, você tem que fazer uma das 3 coisas que eu vou falar agora para vocês. Primeiro, fugir com o rei. Tá? Você tem que sair com o rei daquele ataque direto. Se isso não for possível, você tem uma outra alternativa, que é capturar a peça inimiga. E se isso não for possível, você tem que colocar uma peça sua entre a peça que está atacando o seu rei e o seu rei. Tá certo? Então vamos aqui fazer esse exercício. Se você está sobre cheque e você não consegue fazer nenhuma dessas 3 alternativas, o que aconteceu? Acabou o jogo. Foi checkmate e você perdeu. Tá bom? Então vamos lá. Dama atacou o nosso rei. Vamos simplesmente fugir com o rei para F1. Ok. Olha aqui. O rei está atacado. Ele recebeu o cheque de C2. E agora? Para onde que o rei pode ir? Vamos ter algumas alternativas aqui, ó. Aqui eu não posso porque o cavalo está atacando. Aqui o bispo está atacando. Aqui em D3 a dama está atacando. Aqui também a dama. Aqui também a dama. E aqui também. Aqui a dama e aqui o cavalo. Só tem uma casa que o rei consegue fugir. Bola, rei, bola 3.
Olha aqui que interessante, gente. A torre acabou de dar cheque aqui em H7 e o nosso rei não tem para onde fugir. Então, nosso rei acabou de ser atacado e o rei não pode fugir para nenhuma dessas casas porque ele está atacado, está defendido pela torre de G6. Então, a única defesa nesse cheque é eu colocar uma peça entre mim e a peça que está atacando. Então, torre H4 salva essa posição. Mais um ataque. Acabei de receber cheque aqui desse bispo. E agora eu não tenho mais aquelas casas de fugas. Olha só, eu não consigo fugir com o rei. Porque o rei, aqui ele está atacado pelo cavalo. Aqui o mesmo bispo e aqui pelo cavalo. Eu também não consigo colocar nenhuma peça no meio do caminho. Porque se eu colocar o meu cavalo aqui, o bispo captura o cavalo e eu continuo levando o checkmate. Então eu sou obrigado a capturar a peça que está atacando. Ok? Outra posição. Recebi um cheque de cavalo. Esse peão, o peão de E2 está cravado. Ele não consegue capturar esse cavalo por causa da dama, que está lá em E8. Também não consigo colocar nenhuma peça no meio desse ataque, porque o cavalo, vocês sabem que ele é uma peça que pula as outras peças, não conseguiria botar mesmo nenhuma peça entre o cavalo e o meu rei. Então a única solução aqui é capturar o cavalo com o meu próprio cavalo. Outra posição aqui, vamos analisar. O cavalo atacou o meu rei, me dando cheque. Quais são as alternativas de... Vamos ver, fuga. Eu tenho alternativa de fuga? Vamos ver se tem. O rei não pode vir para E2 por causa do cavalo. Não pode, vamos ver, ir para C4 por causa da dama, nem para C3, nem para C2. Não pode ir para D4 por causa da dama. E eu também não posso capturar esse cavalo, gente. Por que eu não posso capturar esse cavalo? Porque esse peão está cravado. Lembra que eu ensinei para vocês? A torre está nessa lateral aqui. Então, se o peão capturasse o cavalo, eu ia expor o rei ao ataque da torre. Isso não pode no xadrez. Você nunca pode fazer um lance que deixe o seu rei em xeque. Então, a única alternativa aqui é fugir para E4, saindo desse ataque do cavalo. Perfeito. Último exercício de salvar o rei. Nós recebemos aqui o cheque do bispo. O rei está totalmente confinado. Eu não consigo sair para nenhuma dessas casas que eu estou apontando aqui. Não só por causa da dama, mas também aqui por causa do bispo que está nessa diagonal. Eu não consigo sair com o rei para nenhuma dessas casas aqui. Desculpa. Eu não consigo ir nem para B4, nem para B3 por causa da dama. Eu não consigo ver para B2 por causa do bispo. E eu também não consigo vir para C2 por causa da dama. Então, a única salvação aqui é eu colocar o meu cavalo interferindo nesse cheque. Perfeito. 3 estrelinhas. Último exercício de hoje, pessoal, que é um mate em 1. Nós vamos aqui ter um exercício onde nós vamos estar aprendendo a dar checkmate, visualizar checkmate em 1. E na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês padrões de checkmate. Com padrões de checkmate você vai conseguir ter uma visão bem melhor quando você estiver no final do jogo, na fase final do jogo, com mais peças do que o seu adversário, para você conseguir resolver e liquidar, arrematar a partida de uma vez por todas. Então, vamos aqui nos nossos exercícios. Então, o peão de F7 está atacado pela dama e também pelo bispo. Então, dama já elimina o jogo de vez, ó, checkmate. Próximo lance. Esse checkmate é um checkmate muito interessante, que é o checkmate
afogado, porque o rei ele ele está obstruído, se vocês repararem, ele está obstruído pelas próprias peças. Então, se eu der cheque aqui com o cavalo, já é considerado checkmate, porque não tem nenhuma peça que capture cavalo, tá? Lembra? Toda vez que o rei recebe cheque, ele tem que ou fugir, ou capturar a peça inimiga, ou colocar uma peça entre a peça que está atacando e o seu próprio rei. Nesse caso aqui, nenhuma dessas alternativas é possível, então é checkmate. Vamos lá. Como é que a gente pode dar checkmate aqui nesse caso? Olha só, vamos analisar a posição. O rei que está em H6, ele só consegue andar nessa coluna. Por que o rei só consegue andar nessa coluna? Porque a dama está controlando todas as outras casas da coluna adjacente. Então, se o rei só pode andar nessa coluna, nós temos um ataque bem fácil aqui para dar checkmate nesse rei. Dá aquela pausazinha aí básica no vídeo para você poder pensar como que seria o checkmate em 1 nessa posição. E aí, pensou? Bem fácil, né? Então vamos lá. Torre H8 elimina o rei adversário. E nessa posição aqui, vamos lá, checkmate em 1, hein? Analisando a posição. Olha só quanta casa controlada aqui pelas peças brancas. Existe um cheque que faz com que todas as casas sejam controladas pela peça branca. Eu já visualizei aqui qual é o checkmate. Vamos dar aquela pausa básica para você tentar descobrir. Analisa a posição, gente. Olha só, o rei ele está confinado. Vamos lá. Pensa um pouquinho, depois eu vou dar as dicas finais. Ok. Você que parou e pensou, olha só. A dama está controlando todas essas casas aqui, né? A dama branca controla todas essas casas e essas diagonais aqui, ó. Certo? Por outro lado, o cavalo ele controla apenas essas casas aqui, ó, de saída do rei. Onde que a gente pode dar checkmate de forma com que o rei não consiga escapar? E aí, pessoal? Se você pensou em cavalo D5, errou. Porque com cavalo D5, o rei consegue escapar para D6. Então não é cavalo D5. É um outro lance de cavalo. Você consegue ver? Cavalo E8. Vamos voltar aqui para mostrar para vocês por que cavalo E8 é a solução. Porque cavalo E8, além de atacar o rei, ele tira a última casa de fuga, que era o D6. O cavalo controla D6. Então, o rei ele fica confinado e não consegue sair daquela posição. Checkmate. Mais uma posição. Gente, sempre a gente tem que estar analisando lances no xadrez. Os melhores lances no xadrez geralmente são lances que têm uma dupla função. É um lance que, além de fazer a função mais direta, ele acaba realizando uma função indireta. Nesse aqui, vou dar um tempinho para vocês pensar, para você sozinho analisar quais são as possibilidades de ataque e de defesa desse rei, para você chegar à conclusão, tá bom? Eu vou dar a pausa aqui, dá a pausa aí no vídeo e pensa um pouquinho a respeito. E aí, analisou? Então olha só, a torre está atacando esta casa junto com o bispo, o cavalo está controlando essa casa. Então, se a gente conseguisse dar um cheque no rei, já seria suficiente para ser checkmate. Então a única possibilidade de fazer isso é fazendo um ataque descoberto, olha. Você capturando esse peão, liberando o ataque do bispo ao rei. E aí seria checkmate. Então a solução é essa, checkmate. Certo? Então vamos lá. Vamos analisar essa posição. Vou dar pausa aí no vídeo e tenta essa posição aqui.
Tá? Mesmo você vendo essa posição aqui no vídeo com a gente, é interessante que você mesmo entre no Lichess e realize todos os exercícios para que você fique com 3 estrelinhas, tá bom? Eu estou incentivando bastante que os nossos alunos façam os exercícios, que fiquem com as 3 estrelinhas, para que assim a gente consiga ter todos vocês no mesmo patamar de visualização, para que a gente possa prosseguir de uma maneira mais uniforme nessa jornada rumo o domínio do xadrez, né? Domínio no sentido de poder praticar realmente com satisfação, não perdendo todo o tempo, porque nem mesmo eu domino o xadrez, eu que já jogo há tanto tempo. O xadrez ele é imenso, tem muitas características infinitas nele. Para eu me considerar, por exemplo, um mestre de xadrez, falta uma estrada muito longa mesmo. O que eu estou fazendo aqui é uma pequena contribuição, ensinando o básico para quem quer aprender a jogar xadrez. Então vamos lá. Nessa posição, já deu a pausa aí? Vou dar um tempinho aqui para você dar a pausa, para você pensar. Então vamos lá, analisando a posição. Vamos ver quais são as casas de fuga do rei? O rei tem como casa de fuga esta casa. Vou marcar em verde as casas que ele tem de fuga, tá bom? Essa não tem. Olha, ele só tem uma casa de fuga, gente. Uma casa de fuga. As outras casas estão todas controladas. Essa está controlada pelo cavalo. Essa e essa estão controladas pela torre. E essa está controlada pelo cavalo. Então, se ele só tem uma casa de fuga, nós temos que eliminar essa casa de fuga. Então, olha só que interessante. Bispo pode capturar aqui em F3, entregando um checkmate aqui. Ah, mas essa torre aqui poderia capturar. Pode? Não, pessoal, não pode capturar. Por que não pode capturar? Porque esta torre está cravada por esta torre de B1. Então ela não pode capturar o bispo e aí é checkmate. Vamos ver se é isso mesmo? Perfeito! Checkmate. Último exercício de hoje, tá? Dessa aula de hoje. Mate em 1. Vamos lá, pessoal. Vou dar aquele tempinho aí para você dar pausa no vídeo e tentar descobrir qual é a solução desse mate em 1. E depois a gente vai analisar junto. Vamos lá. Pensou? Vamos analisar a posição juntos? Vamos ver as casas de fuga desse rei, ó. Ele consegue aqui fugir para G5. Ele consegue fugir aqui para... Por enquanto, né? Ele consegue aqui nessa posição. Consegue fugir para G7. Não consegue vir aqui para F7 por causa do cavalo que está em H6. Ele consegue aqui nessa posição fugir para E6. Não consegue fugir para E5 por causa do cavalo. E agora, gente? Não consegue fugir para E7 também por causa do cavalo. Então, onde seria esse checkmate, gente? Checkmate em 1. Pensou? Aqui, ó. Dama E7 elimina todas as outras casas de fuga do rei. Todas. Vamos voltar lá só para mostrar para vocês por que ele eliminava. A dama aqui, ó, elimina essa casa de fuga do rei aqui e todas as outras que ele tinha. Elimina essa e essa. Tá certo? Que a dama aqui em E7, ela entrega esse ataque nas casas. Tá bom? Então, pessoal, com esse exercício nós finalizamos os fundamentos, onde nós treinamos captura, defesa, combate, cheque em 1, salvar o rei, ou seja, sair das ameaças, tá? E nós treinamos o mate em 1. Na próxima aula a gente vai estar aprendendo os mates básicos, né? Porque existem várias formas de você dar checkmate, várias. E você aprendendo essas formas de dar checkmate, nas suas partidas você vai ver que vai ficar muito mais fácil você arrematar as suas partidas, tá bom? E o exercício que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, tá? Eu vou até sair aqui rapidinho da minha conta, porque... vou mostrar que a minha conta, dentro do chess, nós temos aqui embaixo, ó, quebra-cabeça do dia. Nesse quebra-cabeça do dia,
ele te propõe todo dia um quebra-cabeça diferente, tá? E é legal que ele é de uma partida real, ó. Ela tem aqui desde o início a partida, tá bom? E esse quebra-cabeça, ele treina muito a sua visão tática, a sua visão de você fazer uma captura vantajosa. Raramente aqui no Lichess esses exercícios são de dar checkmate, são exercícios que vão aprimorar a sua visão de jogo no dia a dia mesmo. Então, quanto mais exercícios você fizer desse tipo, melhor vai ser a sua visão de jogo. É uma coisa incrível o quanto que até hoje quando eu me proponho a fazer exercícios, quando eu vou jogar, eu começo a ter uma visão muito melhor das situações, das ameaças, das possibilidades de defesa que acontecem dentro do tabuleiro, tá? E é legal que aqui, ó, você vai ter a sua classificação, o seu rating de solução de exercício. Aqui está o meu rating, tá até um pouco alto, mas é porque realmente eu tenho feito bastante exercício. Ó, vou clicar aqui no meu perfil para vocês verem o andado dos meus exercícios. Ó. Os exercícios estão aqui embaixo. Ó, 2000, cadê aqui? Ó, 2000 está aqui em cima. 2.212 nesse momento, mas já cheguei a ter 2.263. Então assim, você treinando esses exercícios, eu peço, você que é meu aluno, que você faça no mínimo, olha só pessoal, no mínimo 5 exercícios por dia. Quanto mais exercícios você fizer, maior vai ser a sua capacidade de visualização. Mas eu peço que os nossos alunos façam no mínimo 5. E aí, só voltando, você vem aqui, exercício do dia. No aplicativo do celular, também tem. Então assim, caramba, em qualquer lugar que eu vou, que eu tenho que aguardar uma situação, alguém me chamar e tal, eu estou numa sala de espera, seja de um consultório médico, seja o que for, eu sempre entro no exercício. Por quê? Porque no exercício eu consigo ficar pensando naquele exercício. Se eu tiver que interromper, naquele momento eu consigo interromper, desligar o celular e ser atendido, isso não vai me atrapalhar em nada. Diferente da partida, quando você está jogando uma partida e alguém te chama, isso acaba atrapalhando. Então eu gosto muito de fazer exercício na rua. Então eu tenho que achar qual é o melhor lance aqui das pretas, já que eu fui atacado aqui. Olha só que interessante. O rei capturou a torre inimiga, capturou minha torre de D8, me dando cheque, praticamente um checkmate. O que eu posso fazer em relação a isso? Lembra que a gente acabou de estudar? Olha só que interessante, esse exercício mostra exatamente o que a gente falou. Toda vez que o seu rei é atacado, você tem ou fugir, ou colocar uma peça no meio, ou capturar a peça que atacou. Então aqui, ó, vamos capturar a peça que atacou. Melhor jogada, certo? Aí ele atacou aqui, ó, o meu bispo. Agora eu tenho que escolher o melhor lance para as negras. E o melhor lance aqui nesse caso é a torre atacando aqui. Ele defendeu. E vamos continuar o nosso ataque. Agora, último lance. Nem sei se é o último lance. O bom desse exercício, gente, é exatamente isso. Você não sabe a quantidade de lances até que você resolva o exercício. Então isso é bom, porque muitos dos exercícios que as pessoas indicam é mate em 3, mate em 2. Então já fica a coisa assim meio que condicionada, você fica procurando checkmate. Aqui no Lichess, na verdade você não sabe se é checkmate, você não sabe se é captura, você não sabe exatamente o que é. Então é muito mais parecido com a situação real do que outros tipos de exercícios que são propostos. Vamos tentar achar aqui o próximo lance. Lembrando que o meu nível aqui já está meio... Então os exercícios nem sempre são tão fáceis assim. Vamos tentar achar aqui. Olha, o rei atacou a minha torre. E eu tenho que fazer um... já identifiquei. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só que interessante, gente. A minha torre está atacada, correto? Mas, vamos ver se essa possibilidade aqui é boa. Eu posso, com a minha dama, dar cheque em D2, obrigando a captura, porque se o rei captura minha torre, eu capturo a dama dele. Então, dama captura minha dama, peão captura. E agora, se o rei captura a torre, eu faço dama. Então, com isso eu fico em vantagem, eu fico com dama contra a torre. Vamos ver se é isso, pessoal? Eu acho que é isso, hein? Perfeito. Levei mais um cheque, mas não tem problema, que eu posso fugir com o meu rei. Ele capturou, pronto, fiz dama. Sucesso! Então, pessoal,
E eu ganhei mais 3 pontinhos aqui no meu rating. Façam os exercícios propostos, tá? Confie em mim, vem junto comigo, vamos fazer os exercícios que eu garanto que o seu xadrez vai melhorar muito. E aí fica atento que a gente vai estar marcando outros eventos aí, outras simultâneas, pode ser comigo, pode ser com um mestre convidado, que é legal, que eu vou fazer também. E também lembrando que eu vou iniciar uma série de entrevistas com pessoas comuns, tá? Pessoas que trabalham nas mais diversas atividades aí, que são apaixonados também por xadrez, para contar o que o xadrez fez na vida deles. Então eu vou estar chamando aí advogados, médicos, engenheiros, empresários, enfim. Fica comigo no nosso canal. Ajuda a divulgar esse canal assinando o canal, dando like nesse vídeo para a gente propagar o nosso jogo, tá bom, pessoal? Então é isso, nós terminamos hoje por aqui. Tamo junto, até depois do mais. Forte abraço, até o próximo vídeo.